Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, mais uma live. Vamos dar sequência às nossas lives, né? Semana passada nós tivemos aqui a participação de, de pessoas que ensinavam heresias, viviam heresias, né? E hoje nós vamos falar sobre o processo de desintoxicação do neopentecostalismo, né? Do neopentecostal para a graça. É uma live que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque eu sei que tem muita gente nesse processo. Eu falo porque nessas 3 últimas semanas, muitas entraram em contato comigo com muitas dúvidas e conflitos. Por isso que eu resolvi fazer essa live de hoje, né? Inclusive, vou trazer aqui para vocês a participação da Adriana. A Adriana que fez parte do neopentecostalismo durante 30 anos. 30 anos. Ela foi da linha neopentecostal e hoje ela vive o Evangelho da Graça. E ela vai contar para vocês aqui o que ela viveu, né? Quais foram os conflitos que vieram à mente dela. A história dela é belíssima, vai ajudar muita gente, tá? Então, como a gente está agora no início, né, a live está esquentando ainda, peço que vocês compartilhem com amigos e contatos essa live, tá? Gente, vou falar uma coisa para vocês. O que bagunça o evangelho no Brasil, eu sei que existem outras linhas que bagunçam, mas o que mais bagunça o evangelho no Brasil é a linha neopentecostal, tá? Neopentecostal, não a linha pentecostal, tá? Eu sei que algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de diferenciar as linhas, né, teológicas, mas isso com o tempo você vai aprendendo. Por isso que a gente vai fazer essa live aqui hoje, justamente para falar sobre esse assunto, tá? Então, assim, já quero adiantar para vocês, o que bagunça a mente das pessoas com respeito à Bíblia, existem outras linhas que bagunçam, mas no Brasil eu vejo que o neopentecostal foi o que, assim, desbandeirou tudo, né? Tanto é que se vocês que me acompanham nas lives, nos vídeos, nesses vídeos agora de perguntas e respostas, vocês podem observar os comentários, né? A gente responde, né, de acordo com a Bíblia, mas sempre tem aquele que não concorda, que não, porque é assim, porque você agora está falando mal, porque você está cuspindo no prato que comeu, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas ninguém pode me chamar de mentiroso, né? Não apareceu um até hoje. Vou fazer 4 anos que eu estou fazendo lives, falando do verdadeiro evangelho, combatendo as heresias, combatendo a religiosidade. Já vou para 4 anos, pessoal. Até hoje não apareceu uma pessoa que falou: olha, você pregou isso, você falou isso na live, mas é mentira, porque a Bíblia até hoje não teve. Então, assim, eu vejo sabe, essa falta de conteúdo bíblico, né, para muita gente, né? Por isso que quando você traz um assunto, qualquer assunto, né? Se você traz um assunto sobre batismo do Espírito Santo, acabei de colocar um vídeo de pergunta, né? Uma pessoa me perguntou sobre batismo no Espírito Santo, eu respondi. Coloquei. Tem pouco tempo que eu coloquei aqui no perfil. E aí, eu não vi os comentários, mas sempre vai ter mas eu não concordo, porque eu fui ensinado assim, né? Então, hoje a mente das pessoas, muitos evangélicos, né, tem a mente bagunçada com respeito ao verdadeiro evangelho. E hoje nós vamos aqui falar sobre isso, gente, esse processo de conflito, sabe? Você que vem de uma linha neopentecostal, se você de repente sai, mas qual a igreja que faz parte da linha neopentecostal? Eu não vou falar aqui nomes, mas dá uma pesquisada depois no Google, você vai ver quais são as que fazem parte desse time, né, que na minha visão, pela experiência que eu tenho tido nesses 4 anos, eu vejo que é o que bagunça, né? Para mim é o carro-chefe da bagunça, é o carro-chefe do evangelho distorcido, é o neopentecostal, tá? Bom, gente, já compartilharam? Vamos esquentar o clima dessa live? Vamos esquentar? Eu primeiro, antes de chamar, hoje quem vai participar comigo aqui vai ser a Adriana. Adriana, como eu falei para vocês, ela fez parte do neopentecostalismo durante 30 anos. Ela viveu dentro do neopentecostal 30 anos. 30 anos. E hoje ela está debaixo da graça, do evangelho verdadeiro genuíno.
e ela vai falar para todos nós aqui como foi esse processo. Eu tive esse processo, eu passei também por conflitos, né? Por exemplo, um dos conflitos que eu tive no início do Evangelho da Graça foi o conflito com respeito ao dízimo. Ao dízimo. Quando eu fui entender o que verdadeiramente não há obrigatoriedade no dízimo, isso para mim no início foi muito complicado. Né? Como assim? Não é obrigatoriedade? O dízimo não é devolução? Como assim? E o devorador? Onde fica o devorador nisso? E aí eu comecei, né, a estudar e esse conflito foi eliminado. Não só esse conflito com respeito ao dízimo, mas com outros conflitos também, como, por exemplo, o conflito dom de línguas também foi bastante, para mim, assim, no início, tive muitos conflitos com respeito a isso, e também sobre a escolha de Deus, né? A eleição, né? Que Deus escolhe, não somos nós quem escolhemos a Deus. E isso está na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia isso, que é Deus quem nos escolhe. Está nos evangelhos. Então, assim, pessoal, eu estou citando aqui alguns conflitos que eu tive. Então, você que está aí do outro lado, que está começando agora, você que de repente está assistindo a gente escondido, né? Você que sempre assiste depois, de repente você está assim, pastor, será que eu estou com demônio? Porque eu cheguei a pensar isso. Quando a minha esposa começou a abrir os olhos, ela começou a me confrontar, eu falei para minha esposa, falei, Bruna, você tá endemoniada. Tem um mal na sua vida, tem um demônio na sua cabeça. Eu falei isso para minha esposa, eu falei isso para ela. Por que eu falei isso para ela? Porque tudo que eu havia aprendido durante 20 anos na minha vida estava sendo desconstruído. Eu falei, como assim? A vida inteira eu ensinei desse jeito, a vida inteira eu preguei assim, e agora não é como como a gente vem ensinando, não é mais assim. Então, para mim foi muito difícil, gente. Por isso que eu gosto de fazer essas lives aqui, para ajudar vocês que estão do outro lado. Eu sei que já tem gente aqui que já passou por esse processo, que já não tem mais conflitos nenhum com respeito ao Evangelho da Graça, né? Amém. Louvado seja Deus por isso. Né? Agora, existem aquelas que estão nesse processo. Tem gente, por exemplo, essa semana, eu estava, um pouquinho antes de começar a live, eu estava vendo quantas pessoas entraram em contato comigo com respeito a conflitos. De domingo agora para cá, até hoje, quinta-feira, não estou contando nem de quinta para frente, não. De domingo para cá, foram ao todo 16 pessoas. 16 pessoas entraram em contato comigo com dúvidas, querendo saber sobre o Evangelho da Graça. 16 pessoas. Fora as outras semanas. Isso eu estou contando apenas no Instagram, no direct. Tem gente no WhatsApp. É porque eu estava me preparando minutos antes, né, aqui, e eu falei, deixa eu ver quantas pessoas me procuraram. 16 pessoas. Então, assim, tem muita gente que quer saber, fora aquelas que não procuram, né, que estão escondidas, que não querem aparecer, e eu sei que tem dúvidas, né? Então, gente, para iniciar a live, eu vou chamar a Adriana já. O texto para a base dessa live aqui, eu vou usar o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Só uma introdução. Eu tô lendo o livro de Timóteo. Eu resolvi morar nesse livro. Eu tô em Timóteo, tá maravilhoso. E eu vou citar para vocês aqui apenas uma parte dessa carta, mas para vocês entenderem. Timóteo foi o discípulo mais querido de Paulo, né, e novo. Paulo começou a discipular Timóteo ainda era jovem. Não sabe ao certo quantos anos ele tinha, mas, segundo aí estudiosos, na casa de 16, 20 anos. Não passa disso. Né? Então, muito novo. E aí, Paulo, ele envia Timóteo a Éfeso. Por quê? Lá em Éfeso havia
uma falsa doutrina que ensinava as pessoas que elas eram salvas pelas obras. Por isso que lá em Efésios 2, verso 8, Paulo ele afirma: vós sois salvos pela graça e não pelas obras. Por que Paulo disse isso lá? Porque em Éfeso havia essa cultura, né? Que as pessoas estavam sendo ensinadas pelos falsos mestres que elas eram salvas pelas obras. E aí Paulo envia Timóteo a Éfeso. Timóteo foi o pastor da igreja em Éfeso. Ele foi com essa missão de justamente, além de cuidar da igreja, a missão de Timóteo era combater essa doutrina, que a salvação era por obras. Aí, lá no verso, deixa eu, aqui, verso 3, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim, Paulo falando para Timóteo: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Que doutrina era essa? Que salvação era por obras. Aí no verso 4, eu estou lendo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. E nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, aquela doutrina que era ensinada, doutrina errada, a falsa doutrina, ela só servia para promover discussões. É o que eu falei no início da live, né? Para bagunçar a mente das pessoas. Ela não servia, ela não atendia o serviço de Deus na fé. Qual é o serviço de Deus na fé? A sã doutrina. A verdadeira doutrina. Sua palavra. Né? Isso é o serviço de Deus na fé. E o que eles ensinavam, o que os falsos mestres ensinavam, era justamente para promover discussões. É o que acontece hoje. Você vê que são muitas discussões. Vocês podem ver aqui nos comentários, né? No ao vivo aqui mesmo, às vezes entra uma pessoa com os olhos vendados aqui na live, que não foi esclarecida ainda, e começa a discutir com vocês aqui na hora da live. Por quê? Ah, mas isso que eu acredito é certo, não é o que você está falando. Gente, não sou eu que sou certo, né? Fulano que é certo. É a Bíblia que é certa. E ponto final. É isso. É isso que a gente precisa entender. Então, ou seja, Timóteo foi com a missão de desconstruir a doutrina que estava sendo implantada em Éfeso. Tá? Então, trazendo hoje para essa live, a ideia aqui é justamente combater as falsas doutrinas, é desconstruir o que é falso, desconstruir aquilo que é errado, e para ajudar você do outro lado, para você entender o que é certo. Tá? E nada melhor do que trazer aqui a participação de uma pessoa que viveu dentro da linha, só um minutinho, dentro da linha neopentecostal durante 30 anos. Tá? Eu vou chamá-la aqui. Deixa eu chamá-la aqui. Compartilharam? Ok. Vamos lá então. Opa, Oi, Adriana. peraí, deixa eu virar a câmera. Sim, vira aí. Aê! Opa, tudo bem? Graça e paz, boa Boa noite. noite, graça e paz. Adriana, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que Tá? agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá, Adriana. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui esse tripé. Aí, ficou melhor. Bom, como eu falei para você antes, né? Muitas pessoas estão passando por esse processo de desintoxicação, né, religiosa, muitos entulhos, tem gente que a vida inteira aprendeu
aprendeu coisas erradas com respeito à Bíblia e hoje está nesse processo, né? Você passou por esse processo também, porque eu conheço a sua história e eu acho que a sua história, por isso que eu resolvi chamar você, porque você ficou muitos anos dentro da linha neopentecostal, porque hoje aqui a gente vai desconstruir o que essa linha ensina através do seu testemunho, da sua história, tá? Você ficou quanto tempo no neopentecostal, Adriana? Foram 30 anos, pastor. 30 anos com uma bagagem grande e pesada. Meu Deus, 30 anos. 30 anos. Muita coisa, hein? Muita coisa. Muita Arrastando coisa. a bagagem. Meu Deus do céu. Você começou, então, jovem, De 7 adolescente? para 8 anos. 7 para 8 anos. Começou, então, Sim, na escolinha. na escolinha. Frequentava a escolinha. E de lá mesmo já aprendi muita coisa, né? Já é infiltrada ali, né? Já para desde pequeno você crescer já nesse ensinamento, né? Distorcido. Sim, sim, sim. Agora, Adriana, assim, 30 anos no neopentecostal, tem gente que fala assim, mas uma coisa que eu recebo direto, né? Como pode, depois de tantos anos, você agora falar que o que você aprendeu não foi certo? Eu não sei se você já recebeu algum tipo de comentário desse jeito. Já aconteceu isso com Sim, você? sim. Porque até então nunca tinha ouvido algo diferente, né? Mesmo assim, começando pequena, tudo que eu tinha escutado sobre a graça é o que a maioria ouviu, que era um evangelho de portas largas, né? É tipo como uma vacina, né? Você é vacinado com esse argumento, não tem outro argumento. É esse, é um evangelho de portas largas. Ponto final. Uhum. Então, assim, é porque você não teve outra opção, né? Você começou com 7 anos e você nunca tinha pisado o pé em... Porque também com 7 anos de idade, né? Não, não, assim, eu fui assim, exatamente assim, por frequentar a escolinha, gostava. Dali então eu fui crescendo, mas já fui crescendo, aprendendo tudo sobre o neopentecostal. Sim. Então, até então, para mim, era tudo certo, porque eu nunca ouvi nada diferente. Uhum. Então, e assim foi se arrastando, né? Porque é exatamente isso, né? Eu também não tinha essa opção. A primeira igreja que foi me apresentada, que eu fui com as próprias pernas, foi uma igreja neopentecostal. Então, não sabia nada de Bíblia, não tinha curso teológico, nada. Então, eles sabem o que está falando. Então, e até mais porque dentro dessa linha, né, as pessoas são privadas de ouvirem outras pessoas, de ouvirem outros pregadores, né? Porque entram com aquela coisa, não pode misturar os vinhos, não pode beber de outra fonte, e se fizer isso, está desobedecendo. Aí, quando fala, só de falar a palavra desobediência, para quem está dentro do neopentecostal já tem medo, porque toda desobediência gera maldição, né? Então, isso também bombardeava a sua cabeça, né? Sim, eu acreditava ali que tudo que era ensinado, que era falado, vinha de Deus, era uma direção de Deus, era o Espírito Santo. E quando acontecia assim de eu não concordar com algo, eu nem comentava, porque havia aquele medo, aquele receio de assim, ah, não, vão pensar que eu sou rebelde, que eu tô perturbada. Então, assim, eu guardava para mim. Tudo que eu via que Sim. eu achava que eu não concordava, que eu achava errado, eu guardava para mim. Você Não questionava, jamais não questionar podia colocar nunca, para fora, né, de Adriana? jeito nenhum. A bagagem só ia aumentando, o peso da bagagem. Ou seja, você viu uma coisa, eu não concordo com isso está errado na sua cabeça, mas não vou falar nada, porque se eu falar, você é apedrejada, se eu falar, você é chamada de endemoniada, Sim, né? é maus olhos. Uhum. Então, Muita assim, gente. a gente vai levando, vai empurrando, né? Uhum. Agora, Adriana, qual foi assim, antes de você falar do start, da graça, o que levou você a tomar a decisão de não fazer parte mais? Assim, embora você falou comigo mais cedo, eu acho importante você comentar isso, porque assim, primeiro, a primeira coisa que acontece
não, por mais que você já não vinha concordando, porque isso aconteceu comigo, eu já não vinha concordando há muito tempo. Só que tem aquele, né, aquele ponto, Estopim. aquele estupim, né? Opa, isso aqui tá errado demais, isso aqui eu não tolero. O que foi para você isso? Então, em todos esses anos, eu vi e vivi muitas coisas assim que eu não concordava, né? Mas aí a Uhum. gente vai empurrando exatamente por isso, para a gente achar, não, é direção, é de Deus, né? Só que assim, tem coisas assim que a gente vai vendo, não, isso não vem de Deus. Não, isso não Sim. é certo, né? A gente não pode questionar, mas assim, você Uhum. pode pegar a sua Bíblia e conferir. Você pode pesquisar, Uhum. você questiona aqui na Bíblia. Você não consegue questionar com o homem, mas questiona na Bíblia. Uhum. Então, assim, questionando aqui, vendo muita coisa errada. Na época, eu tomava conta de um grupo de evangelismo Sim. e, e foi exatamente Você era líder, líder Sim, de grupo. Uhum. sim. E aí, eu quero deixar claro, assim, que tudo que eu fiz foi de coração, foi para Deus, foi com amor. Não me arrependo, assim, das coisas que eu fiz, porque fiz com sinceridade. Importante falar isso. Sim, não me Importante falar isso. arrependo, fiz com todo amor, É, né? Não fiz para o porque homem, tem, fiz para porque Deus. tem gente que leva para o outro lado, Adriana, né? Uhum. Mas então você fez, então era o que você fez foi mentira, você enganou as pessoas? Não. Fizemos na sinceridade do nosso coração, que na nossa mente estávamos sempre fazendo para Deus. E de fato fazíamos para Deus. Só Sim, que quando vem um esclarecimento do verdadeiro evangelho, você tem muitas coisas são desconstruídas, né? Então as pessoas têm que saber separar isso. Isso é até bom para quem está do outro lado. Por exemplo, uma vez uma mulher me perguntou assim: então quer dizer que a oferta que eu dei, ela deu uma oferta lá, isso foi mentira. Eu falei, você fez, quando você deu essa oferta, no seu coração, na sua mente, você estava fazendo para Deus. Na sua sinceridade, na sinceridade do seu coração. Isso você não pode deixar de. Foi na sinceridade do seu coração. Agora, depois que você entende a verdade, descobre a verdade, essa prática você deixa de lado, né? De fazer algo para receber alguma coisa em troca. Então as pessoas têm que saber separar isso, é importante você falar isso. então, nessa época eu estava à frente, né, do grupo de evangelismo e Uhum. a gente sempre foi muito ativo, né? E a gente estava na pandemia. Sim. A pandemia serviu para A bendita pandemia. ela contaminou muita gente, mas na pandemia eu fui Nossa, curada. Deus. Eu Eu vou te fui falar uma curada. coisa. Muita gente abriu os olhos na pandemia. Meu Deus, foi um divisor de águas. Foi. E nessa época a gente estava arrecadando muita cesta básica, né? Entre os membros, entre o pessoal do grupo, pessoas até mesmo que às vezes precisava, entre elas a gente arrecadava e havia metas de arrecadação. Então, assim, não era fácil, era difícil. Muitas pessoas ficaram desempregadas nessa época. Sim. E eu lembro, assim, que naquela correria de ter que arrecadar essas cestas, tinha que cumprir as metas da cesta, não tinha alternativa, não tinha escolha. A Uhum. gente tinha que cumprir, né, as metas. Eu assistindo a live do nosso líder, ele falou que a instituição estava gastando rios de dinheiro com cesta básica. Na hora, sim, eu fiquei assim revoltada. Esse foi o estopim, porque Sim. assim eu vi uma mentira deslavada, porque assim não estava sendo gastos rios de dinheiro pela instituição. Sempre foi arrecadado com os voluntários, com os membros ali, né? Eu só queria assim, sim, uma palavra sincera, não essa palavra. Uhum. Então, assim, por tudo que Uhum. eu já vinha vindo, observando, porque a gente observa, a gente Sim. vê, a gente não pode tapar o sol com a Com a peneira. peneira. Uhum. Uma frase que eu ouvia muito, eu acho que muitos ouvem, não olha para o que o homem faz, olha para Jesus. Essa Uhum. frase faz com que a pessoa empurre muito o errado para frente. Verdade. E para mim isso Verdade. foi assim, nossa, eu fiquei revoltada, comentei com meu marido, sabe? Fiquei muito chateada, Ou seja, porque a gente, vocês,
vocês correndo atrás para arrecadar alimentos, né? Havia até metas para arrecadação de alimentos. E aí Sim, vem um líder dizendo que a igreja estava gastando rios de dinheiro com alimentos, sabendo que esses alimentos estavam sendo arrecadados pelos era próprios doação, voluntários. doação para ser Assim, doado, né? A gente uhum. não queria, assim, reconhecimento, né? Não é? Mas é verdade, né? É só Sim, falar a verdade. verdade, a verdade, né? Os membros estão doando, só isso. Sim, Mas, sim, bem assim, para mim, pontuado. assim, fechou o pacote, né, do que estava acontecendo e estourou essa bomba. Para mim foi uma bomba, né? Esse foi o Porque, estupim. foi, diante de tudo que eu já vinha observando, né? Mas aí a gente vai. E o que levou, assim, a gente, né? Que nem o senhor falou, né? Como que pode, né? Ficar 30 anos, alguém pode se perguntar, né? A gente olhava para Jesus, sim, olhava para Jesus, mas eu pensava também, se eu sair daqui, eu vou para onde? Uhum. Eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou para tal lugar que faz igual, prega igual? Porque dentro de mim o que eu queria chegar na igreja, sentar e ouvir a palavra. Eu queria ouvir falar de Jesus, da salvação, do Uhum. começo, meio e fim Uhum. do culto. Eu não queria nada a mais, né? Eu queria assim um culto voltado para Cristo. Mas eu Sim. pensava, eu vou sair daqui, vou para onde? Não tinha um lugar assim que eu via que eu pudesse ir saindo dali. Uhum. Então assim, a gente foi levando por anos assim, vendo uma coisinha errada aqui, olha para Jesus. Uhum. Ah, tal coisa errada está acontecendo, olha para Jesus, não olha para o homem. Então, na pandemia, não estava havendo cultos, né? Foi suspenso os Sim. cultos, Adriana, porém, só assim, você contou, você falou para mim antes da live, né? Acho interessante você falar também aquela heresia, né? De idolatria, que também mexeu muito com você. Eu acho importante você falar isso, porque tem gente que pratica isso e critica os idólatras. Né? Eu acho importante falar isso. Gente, prestem atenção. Você já vai falar já do período da pandemia, não perde não. Tá? Porque isso, tem gente que critica os outros. Ah, fulano é idólatra, está idolatrando um pedaço de madeira, um pedaço de papel, um pedaço de gesso, mas tem gente que faz igual, mesmo, né, numa igreja que se diz evangélica. então, esse detalhe até que o senhor comentou, ele veio bem assim em seguida, né, dessa parte que eu vou estar Ah, entrando agora. tu vai, É, desculpa. Vai, desculpa. então, pastor, aí veio a pandemia, né? Uhum. Como o altar não estava de quarentena, a gente tinha que praticamente todo Ah, dia, né? tinha que todo dia, né? Para cumprir os nossos compromissos, né, tal. E aí, diante disso, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então, eu ia fazer minhas orações e lá eu comecei a fazer uma oração assim. Eu falei, meu Deus, não deixa eu ser enganada, não deixa eu me enganar e não deixa eu enganar os outros. Porque se eu aprendo errado, Uhum. eu ensino errado. Ainda mais que eu estava à frente de um grupo que a gente tinha que ensinar. Então, tudo que eu aprendo, eu ensinava. E todo dia eu orava, fazia essa oração. A gente ia lá e orava. Não pedia nada para mim, não pedia outra coisa, era minha oração. E nessa época, o senhor, mas a dona Bruna, que eu já acompanhava nas redes sociais, gravou um vídeo explicando, né, o motivo pelo qual, né, o senhor e ela tinha se desligado. E um Uhum. detalhe que me chamou a atenção que a dona Bruna falou foi que vocês estavam ali para servir a Deus e não ao homem. E é o que eu Sim. estava sentindo, é o que eu estava passando. Uhum. E a partir de então eu comecei a acompanhar as lives do senhor até um dia que o senhor marcou um culto presencial aqui em São Paulo. Eu comentei com o meu esposo que eu queria ir, que eu queria participar. E antes desse culto eu mandei uma mensagem para o senhor no particular, que eu tinha uma dúvida em questão para mim, um conflito muito grande, era sobre sacrifício. Sim. Né? Eu entendi assim, mas Jesus que foi o sacrifício, né? Por Uhum. que esse tipo de sacrifício material que eu tanto participei, que eu fazia? Uhum. Muitas das vezes eu não queria participar, mas eu me sentia assim,
constrangida de não estar ali, de não subir, de não pegar, né? Me senti oprimida ali. E eu fiz essa pergunta para o senhor, e o senhor falou para mim, assiste a live que eu fiz, explicando sobre sacrifício. Nossa, foi esclarecedora essa live para mim. Foi esclarecedor e parece que tudo foi se abrindo, assim. Começou tudo a clarear, as vendas, né? Parece que tirou uma venda, né? O tampão dos olhos. Comecei a enxergar diferente, comecei a participar dos cultos presenciais aqui com o senhor. E eu era obreira, cuidava de reuniões, então eu chegava mais cedo na igreja para preparar propósitos, que era passado, envelopes, Adriana, folhetos. só um detalhe. Quando você foi assistir esse culto em São Paulo com a gente, você estava de obreira ainda. Sim. Então é bem Fiquei provável que você foi... assistindo o culto com o senhor de obreira. Sim. Sério. Foi escondida ou assim? Não, era no oculto mesmo. No oculto. No oculto. Tá aí, para você que está aí do outro lado, que não aparece, que está assistindo a gente escondido. Tá aí a história da Adriana. Então não pense que é só você, não. Né? Ela também viveu isso. Tá, então você ficou assistindo, assim, começou a assistir os cultos, aí voltando que você preparava lá os propósitos antes da... Sim. Só que eu já não preparava mais assim, com os mesmos olhos, né? Eu pegava assim, colava aquele envelope, mas assim, eu falava, meu Deus, eu não quero estar fazendo isso. O temor que eu tinha de fazer agora era o temor de não fazer, de não querer fazer. Porque eu achava que era certo, agora eu vi que era errado. Porque eu vi o pastor, ele dava uma palavra assim, tão abençoada, né? Tão espiritual, mas por detrás daquela palavra vinha uma campanha, vinha um voto. E assim, me doía fazer aquilo ali, preparar aquilo ali, porque eu sabia assim que não ia ser algo assim voltado para a salvação da pessoa. E eu me lembro que na segunda-feira tinha um propósito da arca, que a gente dava a volta, né, na igreja, às vezes no quarteirão da igreja com a arca. Gente, E aquilo só um me... minutinho, Adriana. Gente, prestem atenção nisso que ela vai falar. Prestem atenção. Eu sei que vocês estão dando atenção, mas abrir os comentários aqui, já vou fechar de novo para vocês entenderem o que ela vai falar. Um detalhe, Adriana, para quem está começando aqui com a gente agora, esses propósitos que ela preparava, que ela menciona, eram campanhas que levavam a troca com Deus, a barganha, que não é bíblico. Tá? E isso que ela falou, uma das coisas que o neopentecostal faz, começa com uma mensagem linda, né, uma mensagem que parece bíblica, mas termina com o dinheiro, termina finalizando na barganha. Né? Bom, agora ela vai falar sobre isso que chamou a atenção dela lá dentro. Prestem atenção. Vou fechar os comentários, daqui a pouco eu abro novamente. Então, toda segunda-feira tinha o propósito da arca, né? E aí, nós mesmo, como obreiros, pegava, né, na arca, dava a volta ou dentro da igreja, ou no quarteirão da igreja. Quando retornava com a arca, ela era colocada ali, o pedido do povo ali, e os obreiros se ajoelhavam diante da arca para estar orando pelos pedidos. Mas depois, assim, que a graça me foi revelada, eu já não conseguia mais fazer isso. Eu me sentia tão mal, tão pesada quando isso acontecia, eu não dobrava o joelho. Então, todo mundo dobrava o joelho ali, aí eu pegava a minha Bíblia, eu segurava ela assim, colocava no coração, eu falava, meu Deus, me perdoa por eu estar aqui, até diante da arca. E realmente eu via isso como uma idolatria, né? Porque Olha, quando fala assim pra gente não adorar a imagem, é qualquer tipo de imagem que você dobra o seu joelho ali, que você pede algo para ele, que você adora ele. E eu via aquilo ali como uma imagem. E as pessoas precisam entender, Adriano, você já vai continuar, que, quando fala isso sobre idolatria, é aquilo que quer ter uma... Né, aquilo que representa, entre aspas, Deus. Né? Isso aqui representa Deus. E a pessoa se curva diante disso, é um ato de idolatria. É um ato de... Porque as pessoas colocaram em mente que idolatria é só de uma religião. Não. Esse ato de se dobrar, de se curvar diante de uma arca,
É uma idolatria. E assim, eu acho legal isso que você comentou, porque você estava se sentindo mal, né? Porque a graça já estava gritando no seu coração. Então, quando isso acontece, a pessoa já não consegue fazer o que ela fazia antes. Isso é importante falar, que tem gente que está num processo de conflito, Adriana, que está se sentindo mal, mas será que eu estou me sentindo peixe fora d'água? Mas essa é a sensação que você teve mesmo, todo mundo lá de joelhos, orando, e você pedir perdão para Deus por aquele momento, aquele ato, né? E tinha duas obreiras que sabia que eu frequentava, que eu estava acompanhando o senhor, e eu Ah, falava com sabia? elas, sabia o que eu falava, né? Tinha duas Uhum. aqui da igreja que eu frequentava e uma de uma outra igreja, né? E eu falava que eu estava acompanhando o pastor Joel tal, e tudo que o senhor falava, assim, eu ia e falava para elas também. E, Uhum. incrivelmente, elas concordavam com o que eu falava, mas não tinham, não sei se era medo, falta de coragem, receio, não conseguiram reagir. Sim. E em questão da arca, assim, então eu não dobrei mais o joelho, nem mesmo quando a gente tinha o costume de chegar na igreja, eu colocava a mão no altar para orar. Eu também já não fazia mais isso. Uhum. Eu dobrava assim o joelho no banco, falava com Deus ali, mas não assim de chegar diante do altar. Não conseguia mais ver nada daquilo, não me representava mais Deus. A minha ligação já era direta com Deus, né? Não Glória a precisava Deus. mais disso. Uhum. Que E maravilha, Adriana. uma coisa, pastor, dentro da minha casa, depois que os meus olhos foram abertos, eu encontrei um altar dentro da minha casa. Você tinha um Porque altar dentro da sua casa? tinha um altar dentro da minha casa. Como assim, um altar? Eu tinha um espaço na minha estante com túmulo de Ah, Jesus, com a cruzinha, com azeite, botija, e não podia meu mexer no Deus espaço. do Para mim era céu. sagrado aquilo ali. Então, assim, Uhum. era um altar, era o meu altar aquilo dali. E quando eu vi aquilo, Nesse altar, né, era uma estante que você chamava de altar, né? E ali tinha, você colocava objetos, né? sim, Os pontos tudo que eu de ganhava, contatos, os pontos de contatos que eles chamam. sim, Arquinhas, arquinha, botija, o sim, que mais? na arca, eu tinha a réplica do túmulo de Jesus, A botija réplica de do túmulo de azeite, Jesus também. Meu era um Deus do altar. céu. E tudo isso, gente, prestem atenção, por isso que eu falei, eu achei importante você pontuar isso, Adriano. Porque tudo isso que ela está falando, você que está do outro lado, de repente você não passou no lugar que nós passamos. Você está assim, mas como assim? Porque tudo isso, eles afirmam que tem uma representatividade espiritual. Por exemplo, a regra do túmulo de Jesus. Aquilo era sagrado, porque se consagrava antes de entregar, antes de colocar, antes de passar para a mão da pessoa. É o que eu falo, não existe consagração de mais nada, gente. Mais nada, porque nessa de aceitar a consagração, ó, túmulo de Jesus foi consagrado, galho de arruda foi consagrado, sal grosso foi consagrado. Em nome de consagração, eles vão consagrando tudo. Vão consagrando tudo. E isso que a Adriana está falando, Adriana, na verdade, nós éramos idólatras, né? Para falar a Sim, verdade. Nós éramos idólatras. Com a Bíblia debaixo do braço, se dizendo cristãos, mas na verdade nós éramos idólatras, porque essas coisas levam as pessoas à idolatria. Aí tem gente que fala assim, Adriana, não perde não, tá? Onde você parou, não, desculpa, mas eu estou aproveitando os espaços que você está dando. Tem gente que fala assim, mas pastor, a Bíblia fala sobre a arca, mas que parte da Bíblia fala sobre a arca? Né? E você não vai ver os apóstolos usando símbolos de nada, gente. É isso que eu estou falando. Leia a Bíblia, você não vai ver o apóstolo Paulo. Gente, eu vou dar essa cruzinha aqui para vocês. Gente, eu vou consagrar essa arquinha aqui para vocês colocarem dentro de casa. Prestem atenção na igreja primitiva. Prestem atenção na igreja primitiva, o exemplo de igreja que Cristo deixou para a gente. Você não vê esses atos na Bíblia, pessoas dobrando o joelho diante da arca. A Bíblia lá em Jeremias diz que da arca nós não vamos lembrar mais. Ela apontava para Cristo. Todos os símbolos apontavam para Cristo. Mas o problema é que hoje, a linha neopentecostal, como eles querem amuletos, né? Porque as pessoas querem tocar em alguma coisa. Ainda mais o povo brasileiro é um povo muito místico, né? O misticismo é muito forte no Brasil. Então as pessoas querem alguma coisa para tocar.
se recebe uma arca e essa arca tem um poder de levar bênção para a sua casa, opa, eu vou buscar essa arca porque eu quero isso na minha casa. Então, é tudo, sabe? É tudo um meio para atrair as pessoas e acaba se tornando uma idolatria. Pode continuar, Adriana. Só um minutinho. Então, Espera aí. Olha o comentário da Nídia. Eu nunca queria fazer essas coisas. De chegar em casa, ter de jogar sal, passar o sangue nas portas, etc. E dava até briga em casa. Imagina o tipo de briga aí, ô Nídia. Pode continuar, Adriana. até a respeito do sal, eu lembro uma vez que eu e meu esposo, né, na segunda também, cada um tinha que levar 1 quilo de sal e diante disso, desse conflito que a gente estava aí, a gente não levou diante do povo, o pastor chamou a gente, envergonhou a gente diante do povo, os próprios obreiros não usam fé, não trouxeram sal, cadê o sal de vocês? Só que assim, como a gente já não acreditava mais nesses usos dos elementos, a gente não levou. Mas assim, a gente foi envergonhado, humilhado diante do povo devido a isso. A rosa também, né? Eu lembro uma vez eu trouxe a rosa para minha casa, a rosa ficou seca, ficou preta. Mas eu falei, meu Deus, não é possível, eu estou indo Minha casa sempre é na igreja. carregada. Tá carregada? Mas do que, meu Deus do céu? Eu vou para a igreja, meu marido vai, meu filho vai, minha família está na igreja. Mas não era, estava seca porque ficou fora da água. Uhum. Adriana, peraí. Vou pedir a Bruna uma plantinha aqui. Bruna, por favor, pega essa plantinha na cozinha que eu vou mostrar aqui na live, por favor. Essa planta que está perto da janela. Isso. Você falou da rosa aí, Adriana. Não, mas nós não plantamos. Aqui, ó. Olha só essa planta. Normal isso aí não, pastor. Não é normal isso. Olha essa Meu planta, Deus, gente. tá carregada aí. Isso aqui acho que é um manjericão que fica a Bruna, né, esqueceu, né, de aguar. Olha como ela ficou. Estou dando esse exemplo porque é natural de que qualquer planta, se você não coloca, se você pega a rosa e não coloca ela na água, ela vai secar, né? E dependendo do ambiente, ela fica mais seca, né? Se for um ambiente mais quente, né? Então você falou da rosa, eu lembrei que eu fui tomar água, eu olhei para a planta e falei, meu Deus, essa planta está precisando de água. Fala. Pode continuar, Adriana. Então, assim, pastor, era o uso assim, de muitos elementos. Uhum. Fitinha, né? Que a gente conhece, né? De uma outra instituição que eles usam muito fitinha também, né? E a gente também usava, só muda a frase que está ali. Sim. Né? Mas não deixa de ser um ponto de contato que é foda. Exatamente. Só muda. Então, assim, às vezes assim, a gente condenava, né, tal pessoa, você é idólatra. A religião, né? Mas você não estava olhando para o que você estava praticando. Sim. Eu não olhava para o que eu tinha dentro da minha casa, e se eu ia fazer uma visita na casa de alguém, eu falava, você não pode ter essa imagem, aquela ali, aquela outra, mas eu tinha. Exatamente, Adriana. Como é que pode, né? Gente, pare para pensar. Adriana, isso é verdade. A gente chegava, ficava caçando imagens na casa da pessoa, a gente falava assim, olha, Deus não está te abençoando por causa dessa imagem aí. Mas dentro da nossa casa tinha lá um altar, né, com vários pontos de contato. No nosso braço tinha uma fitinha com uma promessa, né? Ou a fitinha que ela tinha que ser cortada, cheia de misticismo. Que coisas absurdas. Meu Deus do céu. E com o tempo a gente já não foi conseguindo mais fazer isso, né? Ainda levamos adiante por 1 ano, mas chegou uma hora que a gente teve que tomar uma decisão, porque não dava mais, estava pesado, a gente tinha que tomar uma decisão. Tem uma hora que a gente tem que tomar uma decisão, não podia ficar em cima do muro. E a gente foi, conversou com o pastor, explicou o nosso ponto de vista, e, pastor, aquela mala ficou para trás. Joguei ela com tudo que tinha. Meu Deus do céu, foi um alívio. Quando vocês falaram para o pastor do desligamento de vocês, chegou a falar o motivo? Sim, falamos. Falei para ele que eu acreditava em algo, que expliquei sobre o Evangelho da Graça para ele. Que a gente falou para ele do Evangelho da Graça? Sim, falei que eu acreditava no Evangelho da Graça,
que tudo que até então eu tinha ouvido falar, que era um evangelho de porta larga, e eu expliquei no que eu acreditava. Falei para ele que a igreja trabalhava com muito elementos, dava muita coisa. Ele até comentou, ele foi muito educado, muito gentil com a gente, atendeu a gente de coração. Uhum. Ele ainda comentou, não, mas antes a igreja dava mais coisa, agora ela dá menos. Tentando amenizar a coisa, né? É que a gente sabe, Adriana, que muitos estão lá, eu sei porque eu também estava lá, eu não concordava, muitos que estão lá não concordam, inclusive os pastores. Mas aquilo que você falou, né? O medo de expor isso, Sim. o medo de colocar para fora. Porque se coloca para fora, eu não concordo com isso, e não pode comentar com ninguém, porque tem aquela coisa, né? Você tem que entregar. Se você percebe que uma pessoa está mal, por exemplo, é sempre assim. Se o pastor comenta com outro pastor, eles estão mandando fazer isso, mas eu não concordo, e se aquele outro pastor leva para a direção, o pastor é punido. Porque eles ficam falando, você tem que entregar. Se você vê que o fulano não está bem, está discordando, entrega. Então fica aquele jogo, né? Ninguém fala nada, muitos não concordam, mas também ficam quietos, né? Na época, então, a gente foi falar com o pastor, até então ele pensou que a gente só não queria continuar como obreiros, né? E a gente falou, não, pastor, a gente está saindo da igreja. Aí ele falou, nossa, mas se vocês estavam assim, não estava bem, por que não veio me procurar, conversar comigo? Eu falei, não, pastor, mas a gente está bem. Mas foi realmente Sim. realmente é o pontapé que a gente tinha que dar. Sim. Aqueles conflitos que a gente tinha foram esclarecidos, né? Os nossos olhos se abriu. A gente teve uma direção para onde a gente... Porque até então, o meu medo era não ter para onde ir, né? Vou sair, que eu pensava, né? Vou sair daqui onde eu estou, que eu já estava há 30 anos, porque muitos poderiam pensar assim, eu nunca fui assim de, vou sair daqui, o que vão falar de mim? Não, eu nunca pensei nisso. Mas assim, comigo mesmo eu pensava, foi aqui que eu encontrei Jesus, que é uma coisa que hoje em dia, não fui eu que encontrei Jesus, o perdido era eu, Jesus que me encontrou, né? Excelente colocação, Adriana. Porque muitos alegam isso. Eu não saio daqui porque eu sou grato. Porque aqui que aconteceu isso comigo, tal. Só que é o seguinte, um exemplo que eu sempre cito, né? Um casamento. Né? Casamento. A esposa vai ficar com o marido sendo agredida verbalmente, fisicamente, só porque ele, o marido, fornece a casa, a comida na mesa? Não, peraí. Então, a gente tem que entender que quem nos resgatou foi Cristo. Quando nós descemos as águas, foi para confessar Cristo, né, publicamente. Né? Então, eu não aceitei a igreja tal como senhora e salvadora da minha vida. Não. Quando eu desci as águas, eu confessei Cristo publicamente, dizendo que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Né? Então, assim, é como se as pessoas que agem assim, parece que a igreja tem direito, né, autoral, né, na vida delas. E muitos alegam isso porque acham uma falta de gratidão da parte de quem sai. Né? Dizendo, como é que pode cuspir no prato que comeu? Não. A partir do momento que você descobre que os ensinamentos são errados, por que eu vou ficar? Eu falo, se a pessoa entendeu que é errado, você ficou um ano ali, né? Um ano sendo esclarecida pela graça. Levou tempo, não foi da noite para o dia. Mas, preciso tomar essa decisão. Né? E, assim, é que nem o senhor colocou aí, né? Eu tinha que ver assim, que eu encontrei Jesus, eu fui curada, mas eu fui curada de câncer. Mas eu fui curada por Jesus. Amém. Até então, eu achava que eu tinha conquistado a minha cura por um sacrifício que eu fiz. Um ensinamento completamente errado, né? E... Ótimo ponto, Adriana. Então, eu não sabia disso. Não sabia que você teve câncer. Tive câncer. Fiz 2 anos de tratamento contra o câncer. Sim. Passei por 5 cirurgias. Então, assim,
Deus, ele foi muito grandioso, assim, na minha vida, ele fez muitas coisas. Eu não coloquei aqui, não pontuei, mas eu também fui casada com um pastor durante 4 anos. Ah, Vivi uhum. muita coisa também. Então, Você é assim, esposa de pastor também. sim. Então, assim, a decisão que eu não tomei, assim, por emoção, não tomei, assim, não saí por pecado, não saí com raiva de ninguém, não tenho mágoa, raiva, ressentimento de ninguém. Eu vivi 30 anos ali, não foi coisas ruins que eu aprendi. Aprendi muita coisa boa, né? Tive Uhum, muitos ensinamentos bons, só que, infelizmente, houve muitas coisas assim distorcidas, que quando uhum, assim, a gente ouve o que é certo, não tem como a gente continuar levando aquilo em frente. Não tem sim. como. E foi o que Uhum, aconteceu no meu caso. Então, assim, eu não podia ficar presa a um lugar, porque a minha gratidão, ela é para Deus. sim. A minha cura, a minha libertação, a minha salvação, tudo vem de Uhum, Deus. Não veio da igreja, né? Claro que uhum, Deus usou tal lugar para ele me resgatar, para eu chegar até ele, uhum. mas nem por isso eu tenho que passar a minha vida ali, porque eu conheço muitas pessoas que têm esse mesmo conflito que eu tive, mas por ser grata à igreja, ela não se desliga dali. Né? E assim, a gente tem que entender que é a Jesus a nossa gratidão. É porque o trabalho é muito forte que é feito. Isso é uma característica do neopentecostal, que eles enfatizam muito a instituição, a Sim, placa, mais do que Jesus. Mais do que Jesus. A gente percebe isso nos testemunhos. Quando, né, a pessoa vai dar um testemunho, sempre o testemunho é sempre em alguma coisa. Usou a água, você falou de sacrifício aí, fiz o sacrifício tal. Hoje você entende que essa cura foi a misericórdia de Deus, sim, porque quantas campanhas fizemos e não fomos respondidos, né? Então, sim. assim, as pessoas elas devem entender exatamente isso, né? Porque essa coisa de enfatizar demais a placa, a pessoa fica pegada, tem que ser grato, tem que ser grato, tem que ser grato. E acaba aceitando as coisas. Tem gente que não concorda mais com a instituição, mas tem aquele negócio, mas foi aqui que aconteceu isso. E eu creio que tudo é um propósito. Por exemplo, Deus permitiu que você passasse por lá, eu passasse por lá, para que hoje nós estivéssemos aqui fazendo essa live para entender quem vive esse conflito, quem está lá dentro, né? Sim. Então, assim, não é errado, não é pecado, assim, a pessoa querer tomar essa atitude. Talvez, assim, que nem essa live. Pode ter, sim, pessoas de lá que estão assistindo, de outras denominações. Não é errado, não é pecado você querer se informar, saber. Eu tinha medo até de ir, porque eu era orientada a não assistir vídeo de Outro pastor. outros pastores. Então, assim, mesmo se a pessoa está sozinha na casa dela, ela assiste, ela acha que ela está pecando, que ela está errando. Uhum. Porque foi colocado, implantado aquilo nela. Ela não pode fazer isso, que é errado. Não assiste, que você vai ser contaminado. Eu fui Uhum. contaminada, mas foi com uma coisa boa. Ô, E foi Adriana, assim, que coisa. sim, fui contaminada na pandemia ainda. Sim. A pandemia foi o, o momento onde você abriu os olhos, né? Sim, sim. Graças a Deus por esse momento, assim, Deus ele me resgatou ali. Ele me Uhum. resgatou porque assim a gente estava perdido dentro da igreja. Tá? Uhum. Assim, ele assim resgatou, ele encontrou a gente ali, tirou a gente daquele conflito, porque a gente assim se abriu para isso, né? A Sim. gente se abriu para isso. É lógico assim que quem ainda está nesse conflito ainda tem um tempo, né? A pessoa, todo mundo precisa de um tempo para entender, para compreender, mas Uhum. não pode ter esse medo, esse receio de observar, de pesquisar do que é Sim. falado. Pega a Bíblia, confere em casa se é isso mesmo que está escrito. Porque eu Uhum. lembro que numa campanha de sacrifício, um versículo ele foi distorcido. E eu cheguei a comentar até com algumas obreiras. Eu falei, ó, isso daí não está. E nessa época eu já estava acompanhando o senhor. Eu falei, isso daí não está na Bíblia. Né? Uhum.
E aí eu lembro assim, eu comentei, eu acredito que outras pessoas comentaram porque foi mudado o versículo e foi trocado todos os envelopes. Eu acredito que Ah, teve sim. uma revolução Ah, ali, eu acho que eu fiquei sabendo o disso que na eu época. darei em troca do Espírito Santo, Sim, foi sim, sim. usado como um versículo e tudo, assim, como um versículo. E, e aí, assim, a pessoa não tem que ter medo de questionar. Não é errado, não é pecado. É Uhum. você ir lá, você pesquisar, pede a direção de Deus, faz uma oração, pede para Deus te mostrar, né? Se ainda a pessoa Uhum. está em conflito, me dá coragem, meu Deus, para eu tomar essa decisão. Não Sim. tenha medo, né? Você não Uhum. vai estar sendo ingrato a Deus, como o senhor falou, não vai estar cuspindo no prato que comeu. Eu Sim. tenho minha gratidão a Deus desde o dia que eu encontrei Jesus, que Jesus me encontrou, Uhum. até hoje sigo. Sim. E depois que a gente tomou essa decisão, que a gente lançou fora essa mala, esse fardo pesado que a gente carregava, que a gente não estava carregando, a gente estava arrastando, empurrando, Sim. né? E eu sempre fiz assim para Jesus com muito amor. Só que a bagagem da religiosidade, ela pesava, né? Uhum. A doutrina, né? Eu me lembro que eu estava num grupo de mulheres que era determinada a cor da unha que eu podia pintar, a cor do cabelo que eu podia pintar, a roupa que eu tinha que vestir. Se você usasse uma calça tal dia, você tomava uma advertência. Então, assim, tudo isso eu via, meu Deus, não tem nada a ver com a palavra do Senhor isso daqui. Uhum. Uma vez eu perguntei para É. minha esposa, posso pintar meu cabelo de tal cor? Ela falou, não pode, não fica bom. Daqui a pouco eu vejo a esposa do bispo com a cor do cabelo que eu queria pintar. Então, Uhum. assim, eu falei, não, meu Deus, isso não... Então, tudo isso que foi pesando, pesando. É isso que pesa. Por isso tem muita gente cansada do evangelho, Sim, porque essas coisas foram colocadas, o legalismo religioso, né? As imposições, você tem que se comportar assim, você tem que usar o cabelo assim, você tem que usar a unha desse jeito. E leva isso para a Bíblia, que eu falo, gente, leva para a Bíblia, tenta buscar esse assunto na Bíblia, né? É só um tipo de exemplo. Eu recebi uma pergunta ontem, eu fui ver hoje essa pergunta, que é uma pergunta nova. Eu entrei em contato com o professor Marcos, o teólogo, falei, Marcos, biblicamente eu nunca vi falando sobre esse assunto. O que você tem a me dizer? Ele falou, pastor, eu também não. Aí entra aí o bom senso, entra aí nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, leva para a Bíblia. Vamos levar esse assunto para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Né? O que é evangelho? O que é religiosidade? Né? As pessoas que estão nos assistindo, que não sabem, que às vezes acham que eles estão atacando. Não, nós não estamos atacando ninguém. Nós estamos aqui falando a verdade, falando do processo de conflito, de uma linha totalmente distorcida do evangelho, que é o neopentecostal, por a graça, né? Adriana, assim, foi um ano, né, de muitos conflitos que você teve. Hoje, depois que você tomou essa decisão, como está para você hoje? Você que não podia pintar o cabelo de outra cor, unha de outra cor. Ah, assim, eu pensava assim, pastor, não precisa de uma imposição do que eu posso ou não posso fazer. E o Sim. Espírito Santo? Uhum. Não é ele que, né, Ele que conduz, ele que que guia, ele que conduz, né, exorta, né? que vai me dizer, ó, isso não tá legal, isso não é bom para você, essa roupa não tá boa. Não Uhum. precisava de regras, né, dos mandamentos internos ali para eu saber como eu tenho que não Boa! andar. Os mandamentos internos, isso é boa. Verdade. Os mandamentos internos. Eu vou até abrir os comentários aqui, ó. Meu Deus do céu, é verdade. Os mandamentos internos, E pessoal. Senhor da depois glória. dessa decisão, pastor, que a gente Sim. tomou, eu lembro que dentro de mim eu já saí vacinada, eu só vou para participar do culto. Não quero participar de nada, não quero fazer parte de nenhum grupo, não quero nada, porque eu achava que seria igual, Sim. cobranças, imposições, Sim. porque assim, Sim. a gente estava recomeçando. Eu larguei Uhum. 30 anos de caminhada para começar do zero. Então, assim, tudo era novo, desde os ensinamentos, costumes, não sabia como que ia ser, né? A gente lançou tudo para trás e vamos seguir.
vamos recomeçar. Então, o nosso recomeço foi assim, eu me blindei. Não quero, Sim. só vou para o culto, que eu quero ouvir a palavra. E realmente, em 30 anos, quando eu comecei a participar dos cultos aqui em São Paulo com o senhor, foi a primeira vez que eu participei de um culto. Eu participava Amém. de reuniões. Glória a Deus. Porque eu participei, assim, um culto. Então, assim, eu cheguei, ouvi a palavra de Deus, eu fiquei assim, como eu posso dizer assim, encantada, assim, de ficar 1h30 ouvindo somente a palavra de Deus. Então, assim, o senhor começou pregando, ficou ali 1h30, não parecia que passou tudo aquilo, e falava de Jesus, e era algo tão profundo, explicando de onde veio, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E aí eu tinha que esperar mais um mês para o próximo culto acontecer. E o culto, assim, era realmente voltado para Deus. O louvor era para Ele, a oração era para Ele, a palavra era para Ele. Eu estava acostumada, assim, a cantar, que eu ia vencer, que eu ia conquistar. Uma palavra de, não, você vai conseguir. Mas, assim, quando eu ia participar ali daquele culto voltado para Deus, e é o que eu procurava. Era tudo que eu queria, e eu encontrei. Então, mas mesmo assim eu me blindei, que eu não queria participar de nada que tivesse na igreja. Era só, eu queria participar do culto, acabou o culto, eu ia embora. Só que, assim, com o tempo não tem como. A gente quer contaminar outras pessoas com aquilo que a gente está Quer aprendendo. espalhar, né? Quer espalhar, Não né? tem como, né? Mas, assim, eu posso dizer, para quem tinha o mesmo pensamento que eu tinha, para quem tem, né? O mesmo pensamento que eu tinha, que é algo leve, é algo puro, é algo simples, não tem imposição, eu não sou obrigada a nada. Tudo que eu vou fazer assim, como sempre, de coração, mas não tem meta, não tem imposição, não sou obrigada a nada, não sou cobrada de nada, né? Assim, é algo assim que vem de dentro de você, todos que estão ali. Hoje a gente faz célula, a gente vai evangelizar, faz o trabalho com os moradores de rua, mas a gente vai assim, não tem assim, ó, você tem que ir tal dia, você tem que fazer, não. A gente vai e faz. O senhor nem fica sabendo, quando vê só as fotos lá, né? Exatamente, Não exatamente. tem isso, Adriano, né? que maravilha. Assim, a gente vê que houve também uma cura de Deus no seu coração, né? Porque o medo de entrar numa bolha de novo, né? O medo de entrar no legalismo religioso de novo. A gente até entende algumas pessoas que elas falam assim, não, eu quero ser só membro da igreja. Sim. Mas a gente sabe, né, que quando a pessoa tem um dom para determinada coisa, ela é chamada para servir ali, né? E isso aconteceu com você, né? Foi curada, Deus tratou do seu coração. Hoje você é voluntária na Igreja Cristã Atos 2 e, assim, totalmente curada, tem uma leveza, né? Suas palavras demonstram isso, o seu olhar demonstra isso. E o principal, né? A graça alcançou o seu coração e ela não traz dúvida, ela não traz insegurança, incerteza, ela traz certeza, né? Sim. E para quem ainda assim, pastor, tá nesse conflito assim eu também não quero, já participei, mas eu não quero. Faz igual eu fiz, vem, participa dos cultos, lê a Bíblia, absorve, né? Se alimenta daquele culto que é voltado para Deus e observa. Observa como que é, assim como eu Sim, sempre fiz. Onde eu sim. estava, eu observei. Quando eu cheguei na Atos também, eu comecei a observar. Mas não precisa ninguém falar, a pessoa vai ver a diferença que é em tudo, assim, né? Então, assim, é algo assim que a graça, assim, ela chama a gente, né? Não tem Ela é como. irresistível, Não, Adriana. A não graça é tem como dizer irresistível. não. Não tem como. Não tem. E, gente, eu abri os comentários aqui para vocês comentarem. Olha só o processo da Adriana. O que ela passou, os conflitos. Adriana, olha, a sua história. Eu vou, assim, sempre. Quando alguém me procurar com conflitos, com dúvidas, eu vou apontar essa live. Assiste a live com a participação da Adriana.
Porque tudo que você falou, muitas coisas que você falou, eu vivi, eu passei, né? E tem gente passando, né? Sim. Você falou tantas coisas aqui, coisas boas. Aí, ó, uma pessoa escreveu aqui, a Caroline, eu me identifiquei demais. Quem mais se identificou aí, gente? A Beatriz escreveu, a graça de Deus é irresistível. Não tem como resistir. É impossível resistir à graça. Ela nos atrai. Ela nos chama. Né? A Adriana mencionou aqui a Igreja Cristã dos Dois, a igreja que nós fazemos parte, onde eu congrego, onde eu pastoreio, onde ela congrega, onde ela serve. Mas você tem opções de outras igrejas também, que você pode. É igual a Adriana falou, vai e analisa, né, Adriana? Analisa, vê se é isso mesmo, porque para você não cair numa de novo. Igual tem gente que entrou numa de novo. Né? Saiu de uma e foi para uma cópia, só mudou o nome. Né? Olha o comentário acho que é Raquel. Sei perfeitamente o que é isso. Hoje saí da caixinha e vivo para o reino de Deus. Que bênção, que bacana, que bacana. Quem mais, pessoal? Tem alguém que não... Se você também não concorda com o que foi falado aqui, pode escrever o seu comentário. Estamos aqui para te responder. Adriana, agora, os efeitos da graça, né? Eu costumo dizer os efeitos da graça. Primeiro acontece em nós, para depois os efeitos dela serem vistos em quem está próximo, né, da gente. Isso aconteceu também na sua vida, na sua família? Pastor, eu lembro que quando a gente tomou a decisão e teve algumas pessoas, né, próximas a nós, alguns familiares, que a gente contou, né, ó, não estou fazendo mais parte dessa instituição, né, por tal motivo e tal. Eles ficaram assim, radiantes, né? Ficaram alegres, felizes. Nossa, não acredito. Nossa, estou tão feliz por vocês, tal. Uhum. E pelo fato da gente estar falando sobre a graça, porque a gente nunca tinha falado sobre a graça. São pessoas assim que fazem parte de outra denominação, mas que também acreditam no Evangelho da Graça. Então, Uhum. assim, foi algo assim que trouxe até mais proximidade de algumas pessoas da Da sua família. família. Isso é importante. Devido a essa decisão, porque assim, querendo ou não, onde a gente estava, a gente assim, alguns eventos a gente tinha que deixar de participar com os familiares, Natal, Ano Novo, aniversário, porque a gente Uhum. sempre ia fazer algo. A gente estava Sim. sempre fazendo algo ali, né? Uhum. E até mesmo porque não podia se misturar muito, Uhum. né? Porque ou se era de outra igreja, ou se a pessoa não era convertida. Uhum. Mas, assim, o fato, assim, da graça ter alcançado a gente, através de nós, tem alcançado outras pessoas também, Que né? Então, assim, maravilha. hoje em dia eu não preciso dar nada para levar uma pessoa para a igreja, eu não preciso dar um convite, eu não preciso dar uma fitinha. O que eu dou para elas hoje é Jesus, isso basta, né? Suficiente, né? Ele é Não é suficiente. suficiente, não preciso levar nada, não precisa amarrar nada no braço, apenas a palavra. E Uhum. e a pessoa sempre fala, não, eu vou com você lá nessa igreja, eu quero conhecer, eu quero ouvir, compartilho os links, né? As pessoas ficam Sim, encantadas, muitas se reconhecem, né, sim. nas pregações, nas Uhum. palavras. E assim, a graça, pastor, assim, ela é algo assim tão simples, tão leve de entender, porque para mim a salvação, tudo que eu tinha aprendido, a salvação, o Espírito Santo, ele estava tão longe, tão distante, era tão difícil assim de me aproximar, né? De eu Uhum. conquistar, porque eu achava que eu que tinha que conquistar, né? O Espírito Santo, eu que tinha que conquistar, fazer alguma coisa para conquistar a salvação. E é assim, algo tão simples, tão puro, que quando a gente entende, por várias vezes eu já me peguei pensando assim, ah, meu Deus, por que eu não conhecia antes, né? Mas como o senhor falou, era necessário passar pelo processo, né? Exato, exato. Adriana, olha o comentário do João, ele comentou assim: após ler a Bíblia por conta própria, fui alcançado pela graça, cresci durante 17 anos no neopentecostalismo. Gente, olha só, é isso. É começar a ler a Bíblia por conta própria. Começa a ler na sua casa, você que está aí ainda com conflito, começa a ler sozinha. Faça uma oração, peça para o autor, que é o Espírito Santo, Senhor, fale o meu coração, me mostre realmente.
eu quero entender sua palavra. Não vai ter pastor Joel perto, não vai ter o pastor lá da sua igreja perto, não vai ter a Adriana perto, não vai ter ninguém perto. Só você e Deus. Você vai ver como seus olhos serão abertos. A Carolina escreveu: hoje eu estou em um processo de cura pelo abismo que a religião junto com a instituição me deixou. Isso é forte, hein? Vou até fixar isso, isso é profundo. Ô, Caroline, eu conheço você, né? Você está indo frequentando a igreja Atos 2 em BH. Fico feliz que você está caminhando. Um processo, cada um tem o seu. Né? A Adriana levou 1 ano. Né? Eu tive o start da graça lá dentro da instituição, eu era pastor. Imagine como para mim foi difícil pregar uma coisa que eu não estava concordando. Então, cada um tem o seu processo. Então, teve gente que levou 6 meses, a Adriana levou 1 ano, tem gente que está levando até mais tempo. O importante é não parar, é continuar, porque o processo de cura também, né, Adriana, que também leva tempo, né? A pessoa Sim. ser curada, tem gente que foi decepcionada, tem gente que foi escorraçada, foi chamada a atenção na frente de todo mundo, injustiçada, aconteceu alguma coisa assim, que trouxe um trauma muito grande para o coração da pessoa, então isso leva tempo, gente. Os traumas causados pela religiosidade, eles são enormes, são enormes. Mas cabe a você continuar, né? Continuar. Então tem coisas que levam tempo. Né? Existe, por exemplo, o processo do pastor que hoje prega a graça, existe o vício de linguagem, que ainda ele carrega ainda aquele vício de linguagem, a maneira de se posicionar, de pregar. Então, para cada um tem um processo, gente. O importante é continuar, né, Adriana? Sim. E como uma vez o senhor pontuou, a gente tem que procurar uma igreja mais próxima da Bíblia e não da Sim. nossa casa, né? Isso aí. Tem que Isso aí. estar ali. Seja onde, se a pessoa ainda não sabe onde congregar, vai acompanhando as lives aqui, Sim, né? os Não, cultos online, né? não se identificou ainda, né, em nenhum lugar. Uhum. Quem é de São Paulo, eu convido para estar com a gente na Atos 2 de São Paulo, né? Amém. É isso aí, aproveita aí, faz o No convite. domingo, 9 horas da manhã e às 19, Que né? bênção. Amém. Qualquer Amém. dúvida, né, que a pessoa tiver, se quiser me mandar mensagem no WhatsApp, ou se quiser estar indo até a igreja, né, para a gente estar conversando Sim. pessoalmente, né? Uhum. Assim como o senhor falou, o que eu souber, né, ajudar, o que eu souber e puder ajudar, eu ajudo, o que eu não souber, eu Sim. passo para o pastor Joel, para o pastor Jonas. Uhum. Com dúvida a pessoa não vai sair, né? E É no que isso a gente aí. puder, a gente vai estar ajudando nesse processo de cura, assim como o senhor disse, porque todo o Uhum. processo de cura é um Isso aqui tratamento, eu ele... encontrei na internet sobre. Só um minutinho, É Adriano. isso aí. A Siri. Pode falar. A Siri, Então achei que tá falando com ela todo aqui. tratamento, ele leva um tempo, né? Sim, Porque sim. assim como eu fui me desintoxicar de 30 anos, então assim, não teria como ser da noite para o dia, 1 mês, 2 meses, né? Era Verdade. muita coisa que tinha que Muita desentulhar de coisa. dentro de mim. A cabeça Exatamente. da gente, né, muitas das vezes fica, mas é dúvida, é medo, é receio, Uhum. né? Então, Uhum. tem muita coisa que você tem que vencer interiormente e exteriormente. Então, tudo Exatamente. tem um tempo, né? Uhum. Adriana, gente, para não colocar o seu telefone aqui, viu, Adriana? O seu WhatsApp, mas se alguém quiser falar com a Adriana, tem o Instagram dela, aqui, Adriana Riso, né? Dri, underline, Riso Lima. Dri, underline, Riso com 2 E, Riso Lima. 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 Se vocês clicarem aqui no título da live, vai aparecer para você o Instagram dela. Se você, olha, eu quero, me identifiquei com a história dela, eu queria que ela me orientasse. É uma pessoa que pode te orientar. Hoje ela é voluntária da Atos 2, passou por um processo de cura, foi desintoxicada do neopentecostalismo. Hoje estudou também, fez o curso teológico com a gente. Então, é uma pessoa que eu indico você também, que você pode falar com ela. Caso você queira falar comigo, esse é meu WhatsApp que aparece aqui, 011 996 91 8737. Então, Adriana, que bênção a sua história, que maravilha. Repito, eu vou usar o seu testemunho aqui, tudo que você falou como, né, o abrir dos olhos para quem está nesse processo. Muita gente nesse processo.
tá? Se você está assistindo a gente escondido aí, olha, pastor, estou aqui, assisto sempre depois a live. Faça o que a Adriana falou, né? Procura, peça a Deus coragem, direção. Caso você queira falar, estamos aqui, porque o evangelho é leve, gente, é prazeroso, é gostoso servir a Jesus, é maravilhoso servir a Jesus. Se você está aí dentro de uma igreja chorando, pesado, tem coisa errada, pense nisso, vai para o culto com o coração acelerado, volta para casa com o coração acelerado. Meu Deus do céu, né? Pense nisso. A Carolina perguntou, salva essa live, pastor, vai ajudar muita gente. Com certeza eu vou salvar. Eu vou salvar sim. Vai ficar salvo aqui, inclusive, o título, a capa da live vai estar assim, desintoxicação do neopentecostalismo para a graça, tá? Esse vai ser o título a capa da live. Adriana, você quer falar mais alguma coisa, acrescentar? Já deu endereço da Atos 2 aí, né? Falou da igreja. Que benção. Uma coisa que eu fico muito feliz hoje, pastor, é poder saudar, né, os irmãos assim com a graça e paz, porque a gente não falava isso. Você acredita que eu recebi uma pergunta falando sobre isso? Vou postar ela, eu gravei essa pergunta, gravei. Fala aí, só pode falar sobre a graça e paz, porque antigamente a gente não aceitava isso, né? Não, de jeito nenhum. Tô na paz, não, tô na guerra, mas é tão bom assim, né? Você saudar um irmão, chegar na igreja, sair da igreja, cumprimentar com a graça e paz, que é o que está dentro da gente. E é bíblico, a saudação é bíblica. Eu até respondi isso na pergunta. A pessoa falou exatamente isso, foi cumprimentar, acho que foi obreiro, acho que foi evangelista. Acho que foi evangelista, obreiro, sei lá. Com a graça, com a paz, aí o evangelista falou, eu estou na guerra. Aí, você vê, a saudação é bíblica. Paulo abria a carta, né, em muitas das suas cartas ele abria com a graça e paz, e na despedida também com a graça e paz. Eu quero, sim, graça e paz para o meu irmão. Sim. Quero graça e paz para quem está ao meu lado, né? É o que está dentro da gente, né? Exato, Adriana, exato. Mas são as leis internas, né, pastor, que ensinou isso. Os mandamentos internos, né? Os mandamentos internos que ensinam isso. Adriana, que maravilha. Ajudou muita gente. Mais uma vez, a gente, aqui com a sua história, a gente continua crescendo na graça e no conhecimento, isso que é muito importante. E vamos que vamos. Deus abençoe você, sua família, seu marido, seu filho, todos da sua casa, tá? Amém. E que através de você, Jesus seja glorificado, que a graça dele seja mostrada, através da sua vida, as pessoas que estão presas ainda na religiosidade possam abrir os olhos. Tá? Assim, amém, pastor. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço por ter participado. A todos que assistiram, mais uma vez, quem precisar, né, de uma oração, de uma orientação, me põe à disposição. A dona Rosa escreveu, ó, eu também assisti as lives escondida. Pela misericórdia de Deus, a graça me alcançou. Ó, que benção. Gente, mas vamos terminar a live assim. Eu vou terminar com você aqui, viu, Adriana? Deixa eu aproveitar que você falou de São Paulo. Em BH também, culto domingo agora, 9 horas da manhã. Rua Curiatã, 140, Guarani. Tá? E nós estaremos online. Eu vou ministrar o culto online. Eu estou aqui nos Estados Unidos, então eu estou ministrando os cultos online, domingo às 9 da manhã. Vamos terminar a live assim. Quem aqui, gente? Pastor Joel, eu também assisti as lives escondido. Hoje não mais. Tem alguém além da dona Rosa? Adriana também. Você gosta de assistir escondido no início, Adriana? Você falou, né? Era escondido. Sim, né? sim. Quando a primeira vez que eu assisti, meu esposo não viu, né? Mas depois eu comentei com ele, porque não tinha como eu guardar isso só para mim, mas no começo foi... Foi complicado, né? Pastor, preciso de oração, estou enfermo, Amanda, eu vou orar por você. Conte com as minhas orações, tá? Quem assistiu aqui a live escondida hoje, você não assiste mais. Além da Dona Rose, além da Adriana. Mais alguém assistir a live escondida, gente? Eu acredito que tenha. E se você ainda não pode falar, não tem problema. Continue assistindo aí. Se você não sente a vontade de falar ainda, né? Continue assistindo. Chega uma hora que você vai tomar essa coragem de, não, eu tô assistindo. Como eu tive também essa coragem. No meu caso, eu assistia
Hernandes, Augusto Nicodemos, escondido, né? A Raquel colocou, eu também, ó, assisti escondido a Raquel. Louvado seja Deus. Ó, André, eu assisti muitas vezes. Escondido. Ah, André, também, né? Sim. André tem a história do velhíssimo daí, né? Marita colocou o kkk assim. A gente entende, pessoal, isso, tá? A gente entende isso, mas por breve tempo, viu? Não tem jeito. A graça é resistir, como a Adriana colocou e como a Bíblia nos mostra, né? Não tem como resistir, não. Vai chegar uma hora que você vai abrir para todo mundo que você foi alcançado pela graça. Você não vai conseguir guardar isso. Ela vai começar a gritar no seu coração, gritar, gritar, e você vai, opa, gente, eu fui alcançado pela graça, né? A Anida colocou, boa noite, pastor, graça e paz. Graça e paz, Anida, Deus te abençoe. Gente, então é isso. Eu não vou esticar mais o tempo. 1h23 de live. Maravilhosa a live. Adriana, muito obrigado. Jesus abençoe a sua vida. Amém. Gente, que vocês precisarem, contem conosco. A live vai ficar salva aqui. Vai ficar salva. Você pode compartilhar essa live com seus amigos. Compartilhe, gente. Tudo que foi falado aqui é muito importante. Não deixe de comentar também, né? Eu vou salvar a live agora. Assim que salvar a live for salva, vocês vão lá nos comentários e comentem. E não deixe de curtir também. Tá? Eu vou colocar nos stories. E eu fiz um destaque. No meu Instagram tem um destaque. Está assim, a graça não é o golpe. A graça não é um golpe. Essa live vai para lá, para o destaque também. Lá estão as 3 últimas lives que nós fizemos, né? Então tá tudo lá. Eu fiz uma caixinha de destaque só para essas lives aqui. Então quem quiser assistir as outras também, que foram daquelas, né? Adriana, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Um grande Eu que abraço. agradeço. Um abraço. Deus abençoe, viu? Até a Gente, Deus próxima. abençoe. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Boa noite. Que a graça e a paz estejam sobre todos. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro. Até.